Mas o primeiro que eu gostaria de separar, cara, que a gente vem dando atenção para isso há um tempo aqui no canal, é com relação à cobertura que o Thiago Salazar vem fazendo da investigação da polícia com relação a Vai de Bet. E saiu uma nova matéria muito forte ontem na Gazeta Esportiva, que a gente precisa conversar. Vamos aqui a matéria, Felipe. Caso Vai de Bet, polícia vê elementos para indiciar Augusto Melo e ex-dirigentes do Corinthians. Vamos tentar entender isso aqui. A Polícia Civil de São Paulo deve divulgar na primeira semana de maio a conclusão da investigação, ainda em curso, sobre o contrato entre Corinthians e Vai de Bet e suas consequências. Perdão. O presidente do clube, Augusto Melo, e os ex-dirigentes Sérgio Moura, Marcelo Mariano e Um Kim Lee devem ser indiciados após aproximadamente um ano de apuração e colheita de provas e depoimentos. Na semana passada, a Justiça concedeu a liberação para que os investigados e seus respectivos advogados tivessem acesso a todo o conteúdo do processo, inclusive documentos pertinentes a pastas sigilosas. Dessa maneira, Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelo Mariano tomaram conhecimento das provas materiais que a polícia já anexou sobre eles. A Gazeta Esportiva teve acesso a parte desse material. Em meio a centenas de páginas, há um despacho em que o delegado Tiago Fernando Corrêa, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, DPPC, afirma ter elementos suficientes para indiciar Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelo Mariano por associação criminosa, antigo crime de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro com receitas desviadas do próprio Corinthians para este fim criminoso. A investigação ainda sustenta, segundo o despacho oficial nos autos, que a rede social Media Design Limitada, empresa citada no contrato como intermediadora do negócio e de responsabilidade de Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, jamais desempenhou qualquer papel de intermediação e faria parte, portanto, do plano liderado pelo trio de dirigentes corintianos para o suposto desvio final, à época orçado em 25,2 milhões de reais em 3 anos. Yoon Kim Lee, diretor jurídico na ocasião, não enviou o contrato ao compliance do clube. Assumiu essa responsabilidade, não identificou e tampouco informou às autoridades qualquer problema. Por isso deve ser indiciado como partícipe, aquele que contribui de forma consciente para a execução de um crime sem ser o autor do mesmo. Os relatórios do Conselho de Controle e Atividades Financeiras, o COAF, órgão brasileiro que combate lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, também apresentaram situações complicadoras para Augusto Melo, Sérgio Moro e Marcelo Mariano, principalmente pelo cruzamento de dados do trio, assim como as quebras de sigilos bancários. Por meio delas, a polícia identificou depósitos em empresas ligadas ao crime organizado, além de uma conta bancária de Augusto Melo em Santa Catarina que registrou depósitos frequentes e em espécie, ou seja, em dinheiro vivo a partir de dezembro de 2023. Ciente de todos os detalhes, o trio, qualificado como investigado e não como testemunha, já está com oitivas agendadas para os dias 14, 15 e 16, segunda, terça e quarta-feira. Então começa hoje, todas às 14 horas no DPPC. Marcelo Mariano será o primeiro a ter de se explicar. No dia seguinte, amanhã, quem responderá os questionamentos será Sérgio Moura. E por fim, na terceira data, na quarta-feira, Augusto Melo. Essas oitivas serão a grande oportunidade para Augusto Melo, Sérgio Moro e Marcelo Mariano tentarem mudar o rumo das investigações. Me perdi aqui. Apresentando justificativas e provas que levem a conclusões contrárias a tudo que foi colhido. Caso alguém opte por não comparecer à polícia, uma nova e última intimação deve ser feita para a semana seguinte. Independentemente da postura dos investigados, que podem se ausentar ou ficar em silêncio na delegacia, o caso deve ser concluído entre o fim de abril e a primeira semana de maio, quando as autoridades vão informar ao público o desfecho do inquérito. Na hipótese de os indiciamentos serem confirmados, a polícia encaminha o processo dos indivíduos ao Ministério Público, responsável por fazer a avaliação das provas colhidas. Por último, um promotor de justiça pode oferecer a denúncia ou optar pelo arquivamento do inquérito policial, que nesse caso tem sido acompanhado desde o início pelo promotor de justiça do GAECO, Juliano Carvalho Atogi. Augusto se manifesta.
Por meio de seu perfil no Instagram, o presidente do Corinthians chamou a matéria de tendenciosa e reclamou de não ter sido procurado pela reportagem. A Gazeta esclarece que não entrou em contato com as partes envolvidas, o que inclui a própria polícia, pelo fato de ter simplesmente relatado o que há nos autos do processo, sem fazer qualquer juízo de valor. Confira a nota de Augusto Melo na íntegra. Mais uma vez, o presidente Augusto Melo se deparou com uma matéria tendenciosa do site Gazeta Esportiva. Em nenhum momento o jornalista em questão procurou o presidente ou sua assessoria para expor suas posições ou para ouvir o lado de sua defesa. A gestão valoriza a imprensa e sabe do trabalho árduo que os profissionais possuem, porém não pode admitir que o nome do presidente seja citado de forma irresponsável, como a informação que o mesmo possui contas bancárias de Santa Catarina, fato inexistente e mentiroso que poderia ser explicado ao jornalista caso tivesse entrado em contato. Medidas pertinentes serão tomadas para recompor a verdade dos fatos e evitar notícias inverídicas. Defendemos a liberdade sempre e não podemos deixar que a nossa liberdade e reputação sejam afetadas. O inquérito não foi concluído e o presidente ainda não foi ouvido pelas autoridades, isso diz na matéria. Portanto, qualquer acusação sem provas deve ser banida e não pode acontecer. Ele não faz acusação nenhuma, ele só diz que o presidente do Corinthians deve ser indiciado, só isso. O presidente salienta e esclarece que sempre esteve à disposição da imprensa, das autoridades e dos fiéis torcedores para quaisquer esclarecimentos. Aqui fala da questão do impeachment, que pode avançar de acordo com a conclusão do inquérito. Mas, Felipe, caso ainda que precisa ter uma conclusão da polícia, em primeiro lugar, e depois precisa ser analisado pelo Ministério Público. E aí, então, a gente vai saber se o Sérgio Moro, Marcelo Mariano e principalmente o Augusto Melo, presidente do Corinthians, vão se tornar réus nesse processo. Se isso acontecer, aí a gente vai ter que acompanhar os desdobramentos dentro do clube, na questão do impeachment, e na justiça comum. Fato é que me parece, segundo a matéria do Salazar, que a polícia tem provas robustas de que os três, junto com o presidente do Corinthians, desviaram dinheiro de vai de bet e formaram uma quadrilha, cara. É, pesado. Hein? Meu amigo do céu, hein? Seria assim um caso. A torcida do Corinthians quis tanto a saída do movimento lá, o Renovação e Transparência. Hoje o Corinthians está na mão de alguém que, se indiciado e mais tarde se condenado, pode se apresentar como muito pior do que aquela gente que colocou o Corinthians nessa situação, né? Fora que no dia 4 de abril aí surgiu a informação do Conselho de Orientação do clube dizendo que o Augusto Melo, a gestão dele já aumentou em 700 milhões a dívida do Corinthians. Que é algo bem significativo aí para um clube que já deve bilhões, mais 700 milhões aí de dívidas. A situação fora de campo do Corinthians é muito ruim. A gestão do Augusto é muito temerária, o futuro é muito nebuloso. E, cara, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. O Fábio Lázaro, nosso querido Fábio Lázaro, soltou uma notícia lá no Trivela também, ainda corroborando com essa do Salazar, acrescentando uma informação de que o próprio Augusto pode não depor na data marcada que está pela polícia aí. Seria dia 16. Pode não depor, o advogado dele também fala na matéria, enfim. Vamos aguardar, cara, vamos aguardar. E me causa espécie que essa matéria, esse assunto, na real, ele faz pouco parte da agenda do Corinthians na mídia, assim. Pouca gente tem dado luz a esse caso. Inclusive, quando a gente falou disso aqui, a gente fez um corte disso semana passada, foi, eu acho que piores números de visualizações de todos os cortes que a gente fez a semana inteira. Exato. O pessoal tá pouco se interessando por um caso de supostamente um presidente do Corinthians ser indiciado como lavador de dinheiro e formador de quadrilha, cara. Que é isso, cara? Pois é, cara. Isso me causa muita espécie, assim, de não ver na grande mídia também esse assunto sendo tratado no dia a dia, na agenda do Corinthians. Pelo contrário,
é uma agenda extremamente positiva no sentido de falar de campo e bola só. O extracampo é muito ignorado. Muito porque o campo vem bem aí nos últimos jogos e tal. Corinthians campeão paulista recentemente. Então, é o que eu sempre falo e falava nos quatro grandes. O campo vai dizer muito o que o fora de campo tem dito, né? Que é justamente isso. É uma gestão que aumentou a dívida do clube, que está sendo investigada na polícia, que pode ser comprovado ou não o envolvimento do presidente e das pessoas em volta dele em casos de corrupção, em casos de lavagem de dinheiro, de formação de quadrilha, que é muito grave. E ninguém fala nada, cara. E ninguém fala nada. São poucos na mídia. Pelo contrário, ele tá lá, aí a presidente do seu clube chega lá no estádio em Itaquera e elogia, fala que é sempre muito bem recebida, e o caramba, e não sei o que. Porra, cara, assim, nem parece que o cara tá respondendo o que tá respondendo, Não. nem parece que, tipo, porra, é normal, assim. Vida que segue. Tudo bem, ele tá só sendo investigado, e mesmo que no fechamento do inquérito a polícia apresente provas para o Ministério Público de que ele eventualmente é culpado por esses crimes, cabe ao Ministério Público primeiro aceitar a denúncia e então transformá-lo em réu, e aí ele vai ter todo o aparato para poder se defender no tribunal, né, em processo que vai demorar. Eu sinceramente acho que a conclusão desse processo, mesmo que ele avance em termos de condenação, porque também tem a condenação em primeira instância, se vier, aí tem recurso e não sei o quê. Eu acho que isso aqui, tenho certeza que isso vai transitar em julgado. Quando isso terminar de transitar em julgado, o Augusto Melo já vai ter deixado de ser presidente do Corinthians há muito tempo. Eu não falo nem só por questão de impeachment, mas eu falo pelo tempo que esse tipo de investigação demora mesmo para ser concluída. Sim, né? Olha o caso do Robinho, cara, que o crime foi cometido em 2014. Ele foi condenado em 2021. Acho que 20. Condenado em 2020. Só que estava em segunda instância. Em 2000, eu acho que ele foi condenado em última instância só em 22 ou 23. Então você demorou, cara, da autoria do crime até a condenação em última instância na justiça italiana. Eu sei que são coisas diferentes. Crimes diferentes, justiças diferentes, mas... Cara, demorou ali do ato do crime até a condenação final, papo de quase 10 anos. Então, tem muita coisa pra gente aguardar, e a gente tem que ter cautela pra falar, porque qualquer acusação que a gente faça hoje é leviana, a gente não tem as provas, a gente não tem... A própria polícia não tem o depoimento do próprio Augusto, espera ouvi-lo na próxima quarta-feira. Mas é algo muito grave, cara, que se confirmar, é um presidente se aproveitando do cargo para eventualmente roubar o clube, assim. Então é muito grave. A gente tem que ter... ao mesmo tempo que a gente tem que ter calma com relação a isso, a gente precisa falar sobre isso. Se fosse, como eu falei, se baseando na View de semana passada com isso aí, a gente pulava, porque, não. Mas não, a gente vai acompanhar essa história de perto. Se a grande mídia não acompanha, não fala nada, a gente vai... A pequena luz que a gente tá aqui, a gente vai tentar dar luz a esse caso que é muito grave. Me causa, como eu disse, cara, e reitero, me causa... a gente falou de muito jornalismo aqui semana passada, envolvendo o caso da ESPN e tal, a ausência de jornalismo investigativo no ambiente do jornalismo esportivo. E, cara, me causa estranheza só Salazar e Fábio Lázaro estarem em cima desse caso. A gente tem visto nos últimos meses aí. Os dois que sempre estão apurando, que sempre estão noticiando coisas novas e estão em cima do caso, né, cara? E o resto, pessoas grandes aí, ninguém fala nada, cara. Então, pode ter certeza que, por mais que os corintianos possam achar que a gente... um santista e um palmeirense. Não, tirando nossas camisas, nós somos jornalistas. E sempre falaremos, poderia ser o meu time aqui. Eu fui processado pelo presidente do meu time. O time do Rodolfo sendo investigado, aí a gente ia falar do mesmo jeito. O presidente do meu time não é investigado e eu fui processado por ele. Então por aí a gente já pode... Cara, assim, isso é uma coisa que a gente não tem nem que se explicar, porque
eu acho que a gente já tem... Não, é bom deixar claro porque a gente não sabe quem tá vendo do outro lado e às vezes a pessoa do outro lado já vem com má intenção. Então é bom já salientar logo e deixar reiterado aqui que não se trata de clubismo aqui, se trata de jornalismo. É importante, é interessante para a opinião pública, então nós vamos repercutir aqui sim, ponto. É isso. Enfim, e esses dois repórteres que estão apurando isso, enfim, acho que eles não são santistas nem palmeirenses. Só isso que eu tenho para dizer. De qualquer jeito, Felipe, vamos esperar para ver. E eu quero muito entender essa semana decisiva. Será que o Augusto vai falhar no depoimento? Como a matéria do Salazar explica que se ele não for ao depoimento, como antecipa o Lázaro, que ele pode não comparecer, ele tem que ir na semana que vem. Aí é uma última chamada. E, mano, se ele não se defender, aí, assim, esquece, tá ligado? Aí ele tá praticamente assumindo a culpa, com todo respeito. Vamos ver. Vamos ver, vamos esperar ver o posicionamento dele e dos seus advogados ao longo dessa semana e qualquer novidade a gente volta por aqui para falar sobre o tema.